Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você acessa esse conteúdo. Aqui é o professor Marcos Paulo Huber, disciplina de técnico desportivo em atletismo ou metodologia didática do atletismo, provas de pista, aula de sexta-feira à noite. Então, nosso segundo encontro à distância da semana. Semana passada vocês tiveram aquela atividade para fazer no fórum, ok? Hoje nós vamos tratar sobre as provas de pista. Aproveito para chamar vocês para a participação nessas aulas à distância, porque nós não sabemos o quanto tempo tudo isso vai demorar. E prestem atenção nas recomendações que eu vou passar por aqui, ok? Nós temos esse material aqui no EVA e também no YouTube, em um link que está logo abaixo ou acima desses slides aqui presentes. Então, hoje vamos falar sobre cronometragem, como funciona a cronometragem das provas de pista. Antes de mais nada, temos que trazer a vocês a informação de que existe uma demarcação apropriada para as provas de 800 metros. Essa demarcação chama-se linha de raia livre. Não adianta nós falarmos sobre cronometragem se nós não entendermos essa parte do escalonamento da pista ainda. A prova de 800 metros será corrida em raias marcadas até o final da primeira curva apenas. Tá? Lá nós encontraremos a linha de raia livre. Ao final da primeira curva, os atletas são autorizados a deixarem as suas respectivas raias, correndo os próximos 700 metros de maneira livre, em qualquer raia. Por isso, o 800 metros é caracterizada como uma prova semibalizada. Tá? Essa linha de raia livre é uma linha curva que possui duas bandeirolas amarelas em cada lado da pista e ela serve de referência para que o atleta saiba que a partir daquela linha ele pode correr em qualquer lugar da pista, podendo deixar a sua raia. Tá certo? Aqui tem as especificações da linha de raia livre. Né? Uma linha curva de 5 centímetros de largura, assinalada em cada final por uma bandeira de pelo menos 1,5 m de altura, posicionada fora da pista, claro, né? Lá na raia 8 e lá na raia 1, a 30 centímetros da linha da raia mais próxima, para não atrapalhar o desempenho dos atletas. Tá? Essa é a especificação da linha de raia livre, guardem esse nome. Bom, uma outra situação, vocês conheceram muito bem já a saída baixa, né, que tem os comandos de suas marcas prontos e o disparo do revólver ou o aparelho de partida aprovado. Agora nós temos a saída alta, que é realizada em corridas acima de 400 metros, ou seja, a partir do 800, 1.500, 3.000, 3.000 com obstáculos, os 5.000, o 10.000, as provas de rua, as marchas, etc. Tá certo? Então, em corridas acima de 400, os comandos serão as suas marcas e quando os atletas estiverem nos seus devidos lugares e completamente imóveis, conforme mostra essa imagem aqui, a qual eu estou circulando com a setinha, é disparado o revólver ou aparelho de partida aprovado, tá certo? Um competidor de forma alguma pode tocar o solo com uma ou ambas as mãos durante este tipo de saída, conforme a imagem mostra aqui embaixo, né? Sempre é bom observar a imagem para ter ideia de como funciona. Então, essa aqui é uma saída alta, com afastamento antero-posterior dos pés, uma posição de expectativa, e os comandos são as suas marcas e, logo em seguida, o disparo do revólver. Então, na saída alta, se exclui o comando de prontos, ele acaba não existindo mais, ok? Em todas as provas realizadas em raia livre, a linha de saída será curva, de maneira que todos os atletas percorram a mesma distância da saída até a chegada. É uma questão de normativa, uma questão de regra. Né? Como, por exemplo, no 10.000 metros, onde a saída é na chegada de todas as provas, bem na linha do photo finish,
que a gente vai aprender depois o que os atletas são dispostos um ao lado do outro, pode ter 15, 20 atletas correndo a prova, não precisamos ter apenas 8, como acontece nas provas de velocidade. E por isso a linha de saída é uma linha curva que desconta essa pequena vantagem daqueles que ficam de maneira mais interna, visto que não tem divisão por raia, né? Então tem uma pequena curva a partir dali, a linha não é reta, de modo que o atleta que está lá fora, próximo da raia 8, ou até lá na raia 8, dividindo com mais alguém, possa tangenciar em direção à raia 1, já na largada, correndo a mesma distância até o mesmo ponto. Essas posições nas provas, em todas as distâncias, são numeradas da esquerda para a direita, no sentido da direção de corrida. Então, a raia 1 é a mais próxima do campo de futebol e a raia 8 é a raia mais próxima da arquibancada, ok? A regra da obstrução: qualquer competidor, corredor ou marchador que empurrar ou obstruir outro atleta de modo a impedir a sua progressão está passível de desqualificação nessa prova. Então, proibido o contato físico intencional durante essas provas. Tá? Regra do abandono de pista: um atleta não poderá continuar na prova após voluntariamente abandonar a sua pista. Ou seja, se você abandona a área composta pelas 8 raias durante a corrida e vai para o campo de futebol, seja para descansar um pouquinho, porque passou mal, etc., você não pode mais voltar para a pista, porque você abandonou de maneira voluntária. Se você leva um empurrão e você sai da pista por alguns segundos e volta, daí não tem problema nenhum. Isso pode também acontecer. Quanto à cronometragem, nós temos 2 tipos de cronometragem: a cronometragem manual e a cronometragem eletrônica, que é chamada de photo finish, certo? Mesmo tendo na competição oficial todo o equipamento de photo finish, a cronometragem eletrônica, não se dispensa a cronometragem manual. Então os cronometristas eles ficam alinhados com a chegada e do lado externo da pista, em uma pequena escada, onde possível eles devem se posicionar a pelo menos 5 metros da raia externa da pista, né? Para que todos possam ter uma boa visão da linha de chegada. E essa plataforma elevada deve ser providenciada onde eles ficam sentados. Né? Esse número de árbitros varia de acordo com a organização da prova. Tendo a cronometragem eletrônica, se a cronometragem eletrônica falha, nós temos a opção da cronometragem manual. Quando não tem a cronometragem eletrônica, não tem jeito, nós precisamos da cronometragem manual de qualquer forma. Aqui nós temos uma imagem que é um photo finish, onde nós temos as atletas e traçando uma linha até a régua aqui embaixo, observem a setinha, nós temos os tempos de cada atleta. Né? Então o próprio computador traça essas linhas e estipula, traz o tempo do atleta de maneira muito rápida. Aqui nós temos uma outra imagem um pouco mais moderna, que foi do recorde mundial em Berlim em 2009, aquele tempo extraordinário do Bolt. Aqui dá para observar já as pequenas linhas que são traçadas para que se tenha o tempo e a súmula aqui embaixo já com a classificação. Na verdade é uma sobreposição de fotos, né? A chegada sempre é onde o atleta está. Aqui é chegada, aqui é chegada, aqui é chegada. Aqui é a chegada. Então, o software faz isso, fazendo com que se observe inclusive a distância entre cada atleta e o seu respectivo tempo. Né? Seria inviável termos um local de chegada apenas nessa imagem, sendo que os atletas poderiam diminuir mais a velocidade, parar, etc. Então, a chegada é em cada peito do atleta, sobreposição de imagens, que traz essa imagem única aí, com as diferenças de tempo, trazendo o tempo oficial de cada atleta e a colocação. Tá certo? Então, deve-se utilizar a cronometragem eletrônica e também a cronometragem manual. Existe uma situação em que em provas de longa distância, a volta e os tempos intermediários também devem ser registrados pelos membros da equipe de cronometristas,
utilizando relógios capazes de tomar mais de um tempo, ou por cronometristas adicionais. Então, tempos parciais a cada 1.000 metros, o tempo parcial dos 5.000 quando a prova é o 10.000 e por aí vai. Tá? Em que momento que o cronometrista aperta o seu cronômetro? O tempo será marcado a partir do flash ou da fumaça do revólver ou do aparelho de partida aprovado. Por que não do barulho? Por que não do som? Vejam que o árbitro o cronometrista fica normalmente distante da saída, né? Se for uns 100 metros, fica a 100 metros da saída. Então a velocidade do som é mais lenta do que a velocidade da luz. Por isso, você aperta o seu cronômetro quando a fumaça do revólver ou o flash do aparelho de partida aprovado aparece lá distante. Normalmente nós temos 3 cronometristas oficiais, um dos quais deverá ser o cronometrista-chefe, e 1 ou 2 cronometristas adicionais tomarão o tempo do vencedor de cada prova. Então, em resumo, assim, para cada atleta nós temos que ter 3 cronometristas. Existe um chefe dos cronometristas, todos eles. Então, se nós temos 8 atletas nos 100 metros, 3 vezes 8 são 24 cronometristas oficiais, para marcar os tempos de cada um dos atletas, e ainda mais 2 cronometristas adicionais tomarão o tempo do vencedor de cada prova, e isso seria o ideal. Como nós temos agora a cronometragem eletrônica já há algum tempo, em competições escolares inclusive, se dispensa todo esse número de cronometristas e normalmente utiliza 8, né? Um para cada raia, mais um cronometrista-chefe, e é o suficiente, né? Aqui mais um complemento sobre a regra dos cronometristas, podemos passar. Essas 3 perguntinhas aqui também, apesar de estarem numeradas 9, 10 e 11, não tem problema, é só para o meu controle, vocês devem responder e postar no fórum, ok? Atividade da semana. E continuando aqui, em todas as corridas de pista cronometradas manualmente, essa é uma parte importante, tá? Os tempos devem ser lidos em décimos de segundo superior. Existe um arredondamento na hora de colocar no papel. Ou seja, todos os tempos que não terminem em zero, no segundo decimal, se converterão ao próximo décimo de segundo maior. Então, por exemplo, 10 segundos e 11 centésimos. Eu não faço leitura de centésimos na cronometragem manual. Eu tenho que falar em décimos de segundo. Então, se converte em 10 segundos e 2 décimos. Aquele último 1 aqui, ó, do 10.11, se transfere para o próximo, para o 1 do décimo, transformando ele em 2 décimos. Então, 10 segundos e 11 centésimos se transforma em 10 segundos e 2 décimos. Se aqui fosse 18, aconteceria a mesma coisa. Se aqui fosse 22, seria 10 segundos e 3 décimos. Se aqui fosse 10.45, aqui se converteria em 10 segundos e 5 décimos. Se aqui fosse 10 segundos e 50 centésimos, apareceria um zero aqui. Aqui se converteria em 10 segundos e 5 décimos. É só cortar o zero, né? Quando aparecer o zero, é só cortar o zero. Ok? Vamos lá, esse é o primeiro exemplo. O segundo, isso nas provas realizadas em pista, tá? Dentro das raias ali, na pista. Quando a prova é realizada na rua, existe uma pequena diferença, porque agora os tempos de corridas desenvolvidas parcial ou totalmente fora do estádio, da pista, devem ser convertidos ao próximo segundo inteiro maior. Por exemplo, 2 horas, 9 minutos, 44 segundos e 3 décimos na maratona se converterá em 2 horas, 9 minutos e 45 segundos. Então veja que não existe a casa do décimo na cronometragem manual. Eu aumento 1 segundo sempre. Então fica fácil, né? Basta você aumentar 1 segundo em todo o tempo que você observar e vai ter um exercício em seguida aí sobre isso. Agora uma questão importante, nós temos 3 cronometristas, vamos dizer que nós estamos trabalhando com a quantidade de árbitros ideal. Se 2 dos 3 relógios oficiais marcarem o mesmo tempo e o terceiro for diferente, digamos que eu, o João, o Pedro estamos cronometrando o primeiro lugar.
o meu e o do João dá igual, exatamente o mesmo tempo, e o do Pedro dá diferente. O que fica valendo é o que se repetiu, né? Então, o tempo registrado por aqueles dois iguais será o oficial, aquele que for diferente se descarta. Essa é uma primeira hipótese. Se os três estiverem em desacordo, então os três cronometristas pegaram tempos diferentes. Isso é bem comum, pessoal, é bem normal. É o tempo do meio que conta. A gente elimina o tempo de cima, elimina o tempo de baixo e fica com o tempo intermediário, ok? Se nós somente dispusermos de dois tempos, porque um não conseguiu pegar, e ambos forem diferentes, o oficial é o maior dos dois, eu elimino o tempo mais baixo, tá certo? Essas são as três regrinhas da cronometragem para escolher com qual tempo eu fico, tendo em vista que eu posso ter 3 cronometristas por atleta, e na cronometragem manual, como tem um ser humano atrás do cronômetro, normalmente os tempos diferem pelo tempo de reação para iniciar o cronômetro, diferente também de cada árbitro, ok? Quem faz tudo isso, quem faz essas escolhas é o cronometrista-chefe, que é um árbitro um pouco mais experiente, né, que age de acordo com as regras mencionadas anteriormente e decide o tempo oficial de cada um dos atletas e entrega esse resultado ao secretário da competição, que vai publicar. Então demora muito mais do que a cronometragem eletrônica, que sai ali em 5, 10 segundos. Tá? Por isso que cada vez mais se utiliza a cronometragem eletrônica e a manual está entrando em extinção, mas no ambiente escolar e com criança, no seu dia a dia de treinamento, você vai usar muito o cronômetro. Tá? Existem alguns árbitros que ficam registrando as voltas para que se mantenha o controle de quantas voltas cada atleta executou. Né? Você imagina, uma prova de 10 mil, são 25 voltas, nós temos que ter alguém controlando as voltas dos atletas. Né? Cada registrador de volta é uma outra função da arbitragem, não pode marcar mais que 4 atletas durante as corridas e no máximo 6 na marcha, visto que a marcha é mais lenta. Né? Então, o registrador deve manter um placar na linha de chegada mostrando as voltas que faltam e a indicação manual deve ser dada. Então, o atleta passa, normalmente o árbitro fala: faltam 24 voltas, faltam 23 voltas, faltam 22 voltas. Para cada um dos atletas deve ser mencionada a volta que falta, tá? E na volta final, quando falta uma volta só, além de falar a última volta, tem um sino que é balançado para cada atleta que vai completar a sua última volta, para que ele saiba que é a última volta. Né? Nas provas de 5 mil, nas provas de 10 mil, nas provas de 1.500, prova de 800, que são só 2, também tem a sineta, para que os atletas tomem essa informação e possam executar sua corrida, sua estratégia da melhor maneira possível. Aqui mais um exercício agora de arredondamento, né? 11 segundos e 23 centésimos, tem que transformar para décimos. 21 segundos e 49 centésimos, 59 segundos e 99 centésimos, 51 segundos e 0 centésimos. Eu quero que vocês arredondem isso e joguem lá para o fórum, ok? Mais essas duas perguntinhas também, para que vocês tenham então atividade agora para sexta-feira à noite, visto que essa aula aí durou entre 20 e 30 minutos, quem sabe, tá certo? Então é isso aí, eu peço que vocês continuem atentos, porque logo nós teremos algum tipo de avaliação à distância também, visto que nós não temos ideia ainda de quanto tempo nós permaneceremos com aula à distância. Vocês podem tirar as dúvidas pelo EVA, e também vocês podem e devem garantir a presença de vocês com a participação no fórum que eu estou lançando, inclusive com esse vídeo. Tá? Não conseguindo acessar por alguma maneira esse vídeo, depois que você já está ouvindo isso, claro, em um outro momento, também está no YouTube, no link abaixo ou acima desses slides. Tá certo? Vou terminando por aqui. Vamos encerrar. Um grande abraço e até a semana que vem.